Obrigada, Frida, por ter vindo. Obrigada, Ledinha. Obrigada, Elisete. Né? E vocês aí atrás, eu já agradeço também, que eu já sei que vocês estão focados em outra coisa, mas fica à vontade. A ideia, na verdade, é a gente sempre falar da palavra de Deus, mas de uma forma muito leve. E aí, o que Deus vem tocando no meu coração? Para que eu pudesse fazer o IT dele. Aquilo tudo que eu venho aprendendo, estudando, para a gente poder ir disseminando essa palavra. Então, é claro, eu estou aqui com uma pastora, que tem uma igreja, que atua junto a uma igreja, uma diaconisa. Eu pedi essa cobertura espiritual, porque a gente sabe que tudo que tem envolvimento de Deus, ao mesmo tempo, tem o levante. E aí é por isso que eu convidei para poder estar conosco. Então, a ideia aqui é a gente falar da questão da mulher corajosa com a sensibilidade, mas na visão de Esther, do livro de Esther. Né? A gente tem aí a Bíblia com 66 livros, e um dos livros é Esther. A gente tem 2 livros de mulher, né? Ruth e Esther. E é muito interessante porque eu vou passando aqui para a gente ir. Como essa questão de professora, aí a gente acaba sempre achando interessante a gente mostrar aquilo que a gente precisa. Mas eu gostaria, se você me permite, dentro da nossa reunião, a gente orar para a gente começar. Não importa se tem uma pessoa, 2 pessoas, 3, 20 mil, como a gente falou, né, há pouco tempo. O que importa é que o primeiro que a gente convidou é Deus, que é o primeiro, e Ele veio e Ele está aqui. E com isso a gente agradece essa presença e entrega essa reunião para Ele. Então eu gostaria até de pedir para você, Elisete, para a gente fazer essa oração, para a gente começar. Levar nossos pensamentos agora, Senhor, nos apresentar a Ele. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos apresentamos a Ti, ó Pai, reunidos aqui com a Sua voz. Primeiramente, Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos juntos, Senhor, aqui em poder examinar a Tua palavra, em poder trocar experiências, ouvir, Senhor Deus, debater um tema, meu Pai, segundo a luz da Tua palavra. Senhor, nós te agradecemos pela vida da Ana, pedimos ao Pai cobertura espiritual, pedimos capacitação, Senhor, que Tu possas fluir através da vida dela, que a nossa mente, Senhor, esteja agora, meu Pai, totalmente voltada para Ti. Que Teu Santo Espírito venha quebrantar no mais íntimo do nosso ser. Que Teu Espírito Santo venha agir com liberdade neste lugar. Que seja uma reunião totalmente direcionada por Ti. Que haja paz. Que possamos sair daqui diferente de como entramos. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. 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 O formato a gente vai entregando a mão do Senhor, Ele vai moldando a cada um, né? A cada dia. Que é gostoso que eu quis trazer esse louvor, porque é exatamente isso, é a transformação, né? Para que Deus possa nos transformar, que a gente possa se encher do Senhor, e com essa visão de se encher do Senhor, a gente poder olhar para dentro de nós e fazer mudanças que a gente precisa, né? E é muito interessante que eu falo assim, no papel, que até deixei com vocês, que o mundo precisa de Deus. E que Deus é o Deus do amor, né? E eu acho que esse louvor ele tem muito nesse sentido de mostrar quem somos nós e por que nós mulheres, né? Às vezes as pessoas pensam assim, por que a gente vai falar de mulher? Porque nós mulheres somos uma base, nós estamos no meio, você deu a vida, você está criando, aí vai falar, mas tem homens que fazem? Sim, mas a mulher é essa parte, Deus nos incumbiu de dar continuidade com o nosso amor, então isso é interessante. E para a gente falar de coragem, de sensibilidade, eu separei Esther 4, 15 e 16, que é esse versículo que eu coloquei na tela. E começa assim: então Esther mandou este recado para Mardoqueu: procura reunir todos os judeus que se encontram em Suzã e fazei um jejum por mim. Nada comeis e bebais durante 3 dias e 3 noites. Também eu, com as minhas escravas, jejuarei da mesma forma. Depois me apresentarei ao rei, mesmo contrariando o preceito, se for preciso, morrerei. E aí a gente fala assim, nossa, Lani, você traz Esther nesse versículo para mostrar uma coragem e uma sensibilidade. Por quê? Porque quando ela diz, se for preciso morrer,
eu morrerei para aquilo que eu preciso fazer. E muito eu penso nessa questão, muitas vezes a gente precisa morrer para o mundo, para a gente poder viver para Deus. E como você está falando assim, nossa, eu vou estar voltando em abril para onde eu sempre quis. E aí todo esse tempo que tu passou fora foi outra experiência, até para talvez valorizar aquilo que você vai viver dentro do Projac. Então é muito interessante porque o livro de Esther, ele nos mostra uma trajetória muito grande da presença de Deus, porém é o único livro que não fala da palavra Deus. Isso é muito interessante. Quando a gente olha, né, nós como mulheres, a mulher que Deus quer usar não é a mulher supermulher, não existe a supermulher. Ele quer usar a mim, a você, a Elisete, a Leda, a Rose, que está ali escondidinha lá atrás. Ele quer usar todas nós, cada uma do seu jeito, né? Como a Flora ele vai usar no seu momento, do jeito que a Flora for. E é isso que é interessante. E ele quer que a gente viva conforme o planejamento de Deus para a nossa vida e não aquilo que no mundo tem para nos entregar. É claro que quando a gente está falando, né, aqui não é a gente fazer uma lavagem, mas você tem que se converter. A gente quer mostrar a presença de Deus. Porque com certeza, quando você toma essa iniciativa, sente isso no coração, aí você vai buscar isso nas igrejas, nos locais, nos templos. Hoje, a ideia é a gente poder entender o quanto Deus nos ama e que nada sai do controle. Às vezes a gente que não entende, né? E eu passei por isso, eu fui me converter velha. Às vezes eu falo assim, mas por que as pessoas têm que passar por essas dificuldades? E é muito interessante. A gente tem respostas no sentido que é necessário, às vezes, para que a gente possa entender aquilo que eu vou viver lá na frente. E outras é porque as minhas escolhas causam diferenças no caminho. Como ele fala, ele quer que a gente viva o que ele planejou. Mas para que eu possa viver o que ele planejou, eu tenho que abrir o meu coração e meus ouvidos. Eu tenho que me dar a ele a oportunidade de falar comigo. Porque muitas vezes a gente tampa os ouvidos e não quer. Deus quer a nossa plena colaboração para atualizar os seus desígnios divinos. E aí ele fala dessa missão de salvar as almas. Essa é a importância. Muitas vezes as pessoas, é a reunião, é o chá da tarde, é o bate-papo. Não. Deus ele tem um objetivo claro que é salvar almas. Por quê? Porque a gente sabe que o tempo está chegando. E aí Deus quer que quanto mais a gente fale dele, mais as pessoas têm a oportunidade de tomar sua decisão. É interessante, né? Eu vendo ela pequenininha, porque às vezes as pessoas falam assim, mas você quando é pequenininha, você já passou por um processo. E Deus quer o seguinte, no momento em que você, enquanto é criança, você não entende, né? Você tem um caminho com Deus. Mas quando você cresce, você tem que ter a opção, tem que entender quem ele é e tomar a decisão por ele. Isso é muito interessante. E aí ele fala muito, dentro da sua palavra, que é a Bíblia, que a gente crê que é a verdade do Senhor, sobre as mulheres. E a gente tem várias ações das mulheres dentro da Bíblia. E nós jamais devemos pensar que nós não somos importantes. Mesmo que a gente ainda não saiba um versículo decorado, nós fazemos parte do projeto de Deus na vida. Então, todas nós temos um papel importante na Terra. E isso que ele quer que a gente perceba dele. Ele tem um amor tão grande que ele faz a Frida desse jeito lindo, que quando ela chega, todo mundo admira, porque ela tem essa expressão bonita. E, ao mesmo tempo, ele faz a Leda com essa palavra sempre doce para dar para a gente, sempre receber a gente com muito carinho. A sabedoria da Elisete enquanto pastora, de conduzir toda uma igreja junto com seu marido. E ele vai conduzindo cada uma do seu jeito. Pois cada uma de nós fazemos parte desse plano de Deus. Ninguém está perdido nesse sentido. E aí a gente, quando fala de mulheres de coragem e sensibilidade, ele está falando de nós, né? Essa é uma parte da logo, que aí a gente fez do rosto, né? Que a gente tirou esse avatar, que somos nós olhando para a cruz em Cristo, para o alto. É lá que vem o nosso socorro. E coragem para deixar o mundo e seguir. Por que somos corajosas? Porque nós temos que ter coragem para deixar o mundo e seguir a Cristo. E a sensibilidade para que a gente possa deixar Deus falar conosco, do jeito dele. Não existe uma regra. Comigo ele pode dizer de um jeito, com a Frida do outro, com a Flora vai falar de outro, com a Elisete de um, com a Leda do outro. E com cada um de nós ele toma
ele olha e fala do jeito dele. Não, eu acho muito interessante que muitas vezes a gente quer enquadrar Deus num padrão. E Deus, ele não tem padrão. E isso para mim é a maior prova da liberdade que ele nos dá. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou seguir. Quando a gente lê a palavra, você tinha deuses lá que diziam que tinham que ofertar a criança, que tinham que fazer isso, fazer aquilo. E Deus é aquele que diz o seguinte, olha, me ame. É a tua liberdade. Quando a gente ama, ouve o que ele tem pra gente, a gente fala, nossa, eu tenho a maior liberdade do mundo, que é amar a Deus, e ele vai nos moldando naquilo que ele quer, naquilo que a gente vai sendo lapidado por ele. Isso é bem interessante. E aí, por que a palavra de Esther? O livro de Esther é um livro que não menciona a palavra Deus, né, dentro do seu livro. É a história onde mostra, porém, Deus, desde o início até o final, o controle dele. Então, a gente consegue ver Deus agindo em Esther, né, e que dentro do livro, né, todo o seu propósito acontecendo. O nome de Esther aparece 55 vezes nesse livro, né? E o livro é lido até hoje pelos judeus nas sinagogas, na festa de Purim. E por quê? Porque naquele momento, essa mulher, ela fez a diferença para todo um povo. E se continua ainda se lembrando do feito dessa grande mulher. E é um livro inspirador para todas nós. Então, se a gente olhar, normalmente, quando a gente fala vamos falar de mulheres, dentro da Bíblia, muitas pessoas se referenciam a Esther, ao livro de Esther. E aí, a gente trouxe o livro. Quem é essa Esther? Esther, ela tem um nome que significa estrela. Ela era uma hebreia, pertencia a um povo que estava sendo discriminado naquele momento e perseguido. Era uma criança órfã de pai e mãe e foi adotada pelo seu primo Mardoqueu. O seu povo era um escravo de Assuero, que era o rei da Babilônia, que dominava todo aquele território naquele momento. E Esther, pelos estudos, dizia que ela tinha uma beleza além do normal, né? E aí a gente olha e fala assim, mas então todo mundo tem que ser belo? Não, Deus tem uma beleza além do normal para cada uma, para cada pessoa. E aí a gente começa a olhar Deus presente nessa história. E aí eu separei Esther 2,17, que diz, e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em seu lugar de Vasti. Interessante que a gente vai falar de uma grande mulher em prol de uma outra mulher. E quando a gente está falando desse versículo, é interessante que a gente fala de Esther e fala de Vasti. Então a gente fala assim, mas uma mulher, ela foi tão grande, grandiosa no sentido de salvar um povo, e a outra mulher, a gente também tem o que aprender com ela. E aí a gente fala dessa providência divina nesse momento, dessa história. A história de Esther começa exatamente com a queda da outra rainha, quando a rainha Vasti cai do seu cargo de rainha. Desperta, a Esther tinha um desenho, uma forma de ser. E aí a gente voltando aqui nessa visão da Esther, dessa providência divina que acontece, ela desperta, a Esther, ela tinha algo diferente. A gente já via a providência de Deus na vida de Esther, porque no momento que Vasti cai do reino, né, como rainha, Esther tinha uma visão muito clara, e aí as pessoas amavam Esther, começavam a ter um carinho por ela, e ela desperta o cuidado de Hegai, que era um eunuco que cuidava das mulheres, do rei, das meninas, né, que ele ia preparar. É alertada por seu tutor para não falar que era hebreia, e ali ela se submete à obediência desse tutor, que era Mordecai, e preparada com mais cuidado para o dia da apresentação das mulheres. Porque o que acontece? Com a queda de Vasti, o que Vasti faz? O rei Assuero, ele estava dando uma festa de 180 dias, olha o que a gente tinha naquela época, e aí naquele momento que está acontecendo uma grande festa, ele estava mostrando todo o seu reinado. E de repente ele lembra que tem uma princesa
princesa, uma pérola para apresentar para todos os seus convidados. E quem era essa pérola? Era a rainha Vasti. Contrapartida, Vasti estava dando mesma festa para todas as esposas daqueles reinados. E aí, quando ela é convidada, e naquela época, a gente está indo remetendo àquela época, a rainha ela se submetia à palavra do rei. E aí ela tinha que seguir. Só que nesse momento, se Assuero se vestiu de vaidade para mostrar a pérola que era uma mulher, Vasti se veste de orgulho para dizer, não quero ir, porque eu estou com as minhas convidadas. É como se fala assim, olha, você tem que vem aqui, né? Tá na hora de você vir fazer esse teu trabalho. Aí você fala, não quero fazer esse trabalho agora. Só que ela tinha uma obrigação. E com essa ação de Vasti, ela não vai, e aí cria um grande alvoroço no reino do Assuero, e aí simplesmente ela perde a coroa de rainha. Aí a gente tem espaço para Esther. E aí por quê? Porque nesse momento o rei fica muito triste, e aí todo o seu conselho toma a decisão de escolher uma rainha para ele, com medo que ele voltasse atrás com Vasti. E qual era o medo de voltar atrás com Vasti? Vasti era um exemplo, uma rainha. Aquilo que ela fizesse, as outras princesas, mulheres de outros reinados, iriam copiar, e aí se perder esse controle. Então o próprio conselho do rei não queria que isso acontecesse, e aí eles dão esse conselho, e eles começam a levantar virgens bonitas e tratam dela durante 12 meses para que o rei pudesse escolher. Só que Esther, ela já tem a providência divina sobre a vida dela. E ali, Deus já desperta Mardoqueu para dizer para ela, não diga que você é judia, né? Não fale de onde você vem. Paralelo a isso, ela é uma mulher que obedece, e aí ela é delicada, meiga, e isso ela vai encantando as pessoas. Aí encanta ao ponto de encantar Hegai, que cuida dela mais do que as outras mulheres. E quando ele cuida dela mais do que as outras mulheres, ele dá a ela uma certa vantagem e orienta ela a coisas que eram possíveis de chamar a atenção do rei. E aí a gente vê a providência divina já. Ela é levada ao rei Assuero depois de 12 meses de tratamento, né? Imagina, tratamento de beleza, né, gente? Que a mulher tem banhos de não sei o quê, ela é colocada assim em ervas, ela tem todo um tratamento. E aí, hoje é um dia de noivado. Na época era 12 meses de preparação de noiva. Como é que essa mulher saiu, né? E ela ia, o rei Assuero, quando a olha, ele se encanta, e aí ele coloca a coroa nela. Mas aí a gente tem alguns aprendizados sobre esse assunto. Vamos lá, qual foi o aprendizado que eu tirei de Vasti, que foi movida pelo orgulho e não mediu os efeitos de sua atitude? Alane, mas Vasti não estaria certa? Ele estava dando uma festa. Ela estava dando uma festa. Por que ela tinha que ir? Porque naquela época era-se obrigação. Naquela época, ela tinha todo um protocolo que tinha que seguir. E aí, ela simplesmente deixou a vaidade dela sobrepor aquilo que ela deveria fazer. E aí, o que a gente aprende com a visão de Vasti? A mulher de Deus é uma referência para uma geração e sempre estão prestando atenção. Então, olha que interessante. Eu tenho certeza que a Elisete, enquanto pastora, conhece essa história muito mais do que eu e você, né? Talvez a Leda. Aí ela vai e fala, bom, será que a sua filha vem comigo para que você possa participar? Aí a gente fala, como mulher de Deus, a gente precisa estar atento que a gente é referência. Porque de repente a Frida está aqui, está querendo participar, está querendo ouvir, mas a Flora está, e ela tem que dar atenção para a Flora. E aí a gente fala, cara, que interessante, a Elisete foi doce nesse sentido, né? E aí tem uma paz, a Flora tá quietinha, a Flora tá ali, e a gente continua. Então, com todos os detalhes, a gente tem exemplos de Deus na nossa vida. Não podemos agir por impulso,
movidas por sentimentos, mas devemos sempre tomar decisões guiadas pelo Espírito Santo. Vasti, ela foi seguida pelo impulso. Poxa, eu estou aqui também há 180 dias dando uma festa, por que eu tenho que sair? E aí ela perdeu o trono. E outra coisa que é interessante, precisamos analisar os efeitos de nossas decisões, né, como elas vão causar na gente e nos outros. Muitas vezes, a gente toma decisões erradas. Naquele momento, eu tomo uma decisão de dar um basta em alguém, que de repente Deus ainda quer algo conosco. Às vezes a gente toma uma decisão de sair com alguém que não deveria ter saído. Às vezes a gente toma a decisão de sair de um emprego. Ou às vezes a gente toma a decisão de se posicionar contra algo dentro de um trabalho, esquecendo que tudo aquilo pode retornar contra a gente, ou de um outro jeito. E aí vamos dando os exemplos. Eu tive uma menina que fez coach comigo, e ela falou que tinha saído da empresa dela, que ela adorava a empresa que ela estava. E por que ela saiu? Porque naquele determinado momento que ela estava no trabalho, o chefe falou uma coisa, e no que ele falou, ela deu um bate-volta. O bate-volta deu a demissão dela. O que ela perdeu? Perdeu um bom emprego, perdeu o salário, levou os filhos a terem problemas, levou a casa dela a ter problemas. Então, quando a gente diz que a gente precisa analisar os efeitos que nossas decisões irão ter nas coisas, é que muitas vezes a gente está sendo colocado numa posição que a gente está sendo testado. Eu tenho certeza que você já passou por diversas situações, que algumas você teve que fechar a boca para não perder uma oportunidade, outras teve que se posicionar para poder ganhar essa oportunidade. Então é isso que a gente aprende com Vasti. Quando ela toma uma postura e ela não pensa no que pode acontecer ao lado, ela perde todo um reino. Só que abre porta para quem tem que entrar, para fazer aquilo que Deus já tinha determinado na vida de Esther. E aí a gente também, quando a gente olha para Esther foi uma mulher obediente a seu tutor, ao guarda das mulheres, ao rei, ao seu povo e a Deus. Então, quando a gente está falando de Esther, a gente olha Esther, mas ela então foi uma mulher submissa? Não, ela foi obediente à autoridade que seguia ela naquele momento. Enquanto ela era órfã, que o seu primo tomou a sua tutela, ela obedecia à fala dele. Ela não precisava questionar, porque ela acreditava e tinha confiança naquela autoridade que estava sobre ela. Quando ela foi para os guardas, o eunuco falou algumas coisas para ela que ela seguiu. Exemplo, quando as mulheres eram apresentadas ao rei, elas passavam, né, ali e iam na presença do rei, para ele escolher. Ele olhava, se ele não quisesse, ela ia embora. Só que quando ela saía, ele dava o direito a ela escolher uma joia, algo que ela quisesse do reino, só que ela ia para uma casa, que era uma casa de concubinas. Por quê? Porque se ele não aceitou ela poderia ser uma concubina dele. E aí ela nunca seria rainha. E aí ele fazia perguntas, o que ela queria, e aí ela pediu o que ela queria. Só que o eunuco disse para ela que na hora de escolher, que ela escolhesse outra coisa. Então ela não pediu joia, ela não pediu nada. Na hora da escolha ela não pediu nada. Isso já mexeu no coração do rei. Então isso vinha da obediência, porque ela poderia muito dizer assim, mas por que o eunuco está mandando fazer isso? Eu vou escolher a joia. Não, ela obedeceu ao rei, porque existia um protocolo, e a gente vê pela história de Esther, que você, depois que se tornasse rainha, você só poderia ir à frente do rei se ele chamasse. Ou se por algum motivo existisse uma consideração, e se na hora que ele tivesse, se vocês fossem presente a ele, se ele lançasse o cajado de ouro na tua direção, você poderia falar. Se ele não fizesse isso, você seria morta. Ela sempre foi obediente a ele. E ao povo. Por quê? Ela, mesmo sendo sofredora, sendo um povo escravo, ela não deixou o seu povo sem ser cuidado por ela. E a Deus, porque num determinado momento ela pede estratégia a Deus para que ela pudesse ajudar a esse povo que ela veio. E foi quando ela está uma desperta para que ela nasceu. Por que eu estou como rainha? Para algo grande acontecer. A obediência é a chave que dá acesso a lugares mais altos.
Muitas vezes a gente precisa ser obediente para que a gente alcance algo maior. É fundamental ter a sabedoria para ouvir quem tem uma posição de destaque sobre você. Ela está ali passeando ali fora, atrás da foto, atrás da imagem. Muitas vezes a gente precisa ter a sabedoria de ouvir de alguém que tem um conhecimento maior. Então, às vezes, você vai voltar para lá, vai voltar a trabalhar na Projac. É claro que aquilo que você tem de conhecimento é muito grande, mas num determinado momento, talvez, Frida, você tenha que ouvir o chefe, ouvir quem está superior, para que você possa, no momento certo, falar aquilo que você conhece. Então, quando a gente precisa ser sábia, quando a gente muitas vezes precisa ouvir aquele que tem uma autoridade sobre nós, você está dentro de uma igreja onde tem um pastor e uma pastora. Às vezes você quer fazer alguma coisa, mas o pastor e a pastora têm uma direção diferente. E você vai e fala assim, não, eu vou me submeter a essa direção. E depois você entende aquilo que está acontecendo. Ter um comportamento respeitoso, amável e íntegro que se proporciona a afeição de muitos. Como ela conquista o amor do eunuco? Por ela ser doce, por ela ser amável. Às vezes a gente vê o quê, né? Isso é uma coisa que eu às vezes vivo muito no meio dessas empresárias, né? Empreendedoras, aí as pessoas, sou dona. E a gente olha e fala, gente, basta um piscar que tu já deixou de ser, né? As coisas acabam. Então a gente não precisa, na Terra, ter nenhuma visão de ser maior que ninguém. Eu sou tão igual, eu sei tanto quanto, eu conheço você e você vai me conhecer. A gente vai ter a mesma liberdade, não existe eu sou o poder e você não é nada. E é muito interessante que a gente olha exatamente isso na Esther. Esther, em momento algum, mesmo enquanto rainha, ela deixou de ter um tratamento com as suas mulheres, aquelas que cuidavam dela, respeitoso. Ela não era porque ela era a rainha, ela era uma mulher que passou a ser admirável por todos eles, né? E isso é muito interessante a gente colocar em prática. Hoje a gente vive muito momento eu tenho dinheiro, então eu sou melhor, eu tenho um cargo, eu posso ser melhor, eu tenho algo, eu posso ser melhor. Isso é complexo. E aí a gente continua com Deus atuando com o propósito dele na nossa vida. Lembra que a gente falou no início? Deus ele tem um plano para cada uma de nós. E às vezes a gente está vivendo a vida e fala, cadê o plano que Deus tem para mim? Não se esquece, não se perdeu. É na hora que Deus tem que usar. E aqui eu separei Esther 4, 13, 14, que diz, não imagineis que, por estares na casa do rei, apenas tu, dentre todos os judeus, escapará. Porque sede todo de calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virão para os judeus, mas tu e tua casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foi para esse tempo que você chegou à realeza? O que essa parte do livro de Esther diz? Porque Mardoqueu, quando descobre que existe todo um movimento para se exterminar o povo judeu, ele se revolta, ele rasga suas vestes, que naquela época era uma forma de mostrar uma tristeza profunda, e ele olha para Esther, que já era rainha, já estava como rainha, e diz, será que não foi para isso que você foi colocada como rainha? Para salvar o seu povo? Porque até num determinado momento, ela não sabia o que deveria fazer. E por quê? Porque dentro do contexto, Esther não podia ir na frente do rei se ela não fosse chamada. E quando Mardoqueu descobre toda essa trama do primeiro, do segundo do trono, né, vamos dizer, tem o rei, tem o segundo que administra, ele fala isso para ela diz, mas o que eu vou fazer? Eu não estou sendo chamada pelo rei. Então, se o rei não me chama, eu não posso ir. E aí ele faz esse despertar dela. Será que não foi para isso que você foi chamada? Será que não foi necessário você sair para voltar mais madura e mais certa do que você quer como profissão? Será que não era a hora de você ter a Flora para tu reaprender esse outro jeito de mãe num período de pandemia? Será que não tivemos que passar por essa pandemia para descobrir o que é o verdadeiro amor pelo outro? Saber que aquele que a gente ama, às vezes a gente despreza, não dá nem um oi, porque a gente está vivendo uma vida rápida, corrida, e aí Deus desperta a gente para determinados momentos. E Mardoqueu desperta Esther nisso.
E aí, nesse momento, quando a gente está falando de Deus, né, que ele levanta, são os mais improváveis. A gente fala assim, mas a Alane sabe palestrar, a Alane sabe falar, a Alane... Mas Deus vai usar aquilo que eu não sei usar para a obra dele. Ele vai me moldar naquilo que ele quer. Ao longo do tempo, a gente vem trabalhando os dons que Deus nos dá para cada um. Cada um de nós, Deus deu um dom. A gente nasceu com algo porque Deus nos deu. Se você hoje é essa pessoa apaixonada pelo cinema, pela produção, Deus te deu esse dom. Eu não vou ter. Eu vou ter outro, Leda vai ter outro, Lisete vai ter outro, PH outro, Richa outro. Cada uma de nós, como daqui a pouco tu descobre da flora. E aí você vai ver uma filha do lado da outra filha, do lado da outra filha, e cada uma com a despertar diferente. E aí aqui, Deus olha e fala, tudo aquele que para mim é improvável, é aquele que eu levanto para fazer algo grande na minha obra. E aí a gente olha isso na Esther. Quem diria que uma órfã poderia gerar ódio no coração, gera ser rainha? Como ela poderia pensar nisso quando ela estava sendo órfã com dor no coração? E aí ela passa a ser uma rainha. Ela era a mais improvável de todas. Porém, todas aquelas obediências que ela teve, ajudou. Porque se ela fala que ela era judeia, que ela era do povo hebreu, antes de ser escolhida rainha, ela não seria. Porque existia uma forma de se escolher as rainhas da época. Tinha que vir do seu reinado. Então, a gente olha a presença de Deus fazendo essa escolha na terra. Mardoqueu, primo de Esté, se nega a se curvar a um homem. Dali se levanta uma raiva desse Amã, que era o segundo do reino do Assuero. E ali ele cria uma obsessão por matar todo o povo. Porque ele queria, por vaidade, que todos os homens se dobrassem a ele. E ele não se dobra. Mardoqueu se nega a dobrar a ele. Aí você vai dizer, poxa, mas então Mardoqueu está deixando de ser obediente? Não, existia uma história. Mardoqueu não se dobrava a Amã, porque Amã veio de um povo dito por Deus que não deixou o povo de Israel passar até conquistar a terra prometida. E ali Deus fez uma promessa, que não se curvasse, que ali aquele povo era o povo que brigaria com o povo de Israel. E aí, nesse caso, Amã veio desse povo. E aí Mardoqueu, conhecendo a história dele, falou, para esse homem eu não me curvo. E Deus honrou isso dele. Esther entende o seu propósito e busca em Deus as forças para cumprir sua vontade. Como ela ia chegar na frente do rei se ela não estava sendo chamada? E como ela ia ajudar o povo hebreu a sair dessa situação? E que situação? Amã cria um decreto dizendo que todo o povo, numa determinada data e horário, teria que ser morto. E que ninguém poderia confrontar o povo Assuero. Eles tinham simplesmente que deixar ser mortos. Crianças, velhos, idosos, todas as pessoas. E aí, nesse momento, Esther fala, como é que eu posso ajudar esse povo? E aí ela simplesmente é cuidada por Deus para isso. Quem era Hadassah? Esther era antes de se tornar Esther. E essa órfã, adotada pelo seu único parente, pertence a um povo estrangeiro, além disso odiado por muitos daquela época que dominava o povo. E aí ele fala o quê? Tudo pode ser impossível aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. Por isso que a gente olha hoje e fala assim, o que é impossível para a Alane, para a Frida, para a Leda, para o PH? Nada. Se tiver no propósito do Senhor, vai ser cumprido. Ah, Alane, mas todo mundo me odeia. Vai ser cumprido. Ah, mas eu não sei falar. Vai ser cumprido. Não importa a tua dificuldade, porque Deus vai fazer cumprir a promessa que Ele tem na tua vida. Porque o Senhor é Deus dos improváveis. Ah, tá bom. Você vai falar assim, mas você não tem que se preparar? Aí é a tua parte. Mas aquilo que é improvável é aquele que Deus vai querer usar para fazer o que tem que fazer. E a gente precisa confiar cada vez mais nele. Quando a gente entrega a nossa vida para ele, Deus simplesmente consegue organizar tudo que precisa ser organizado. E aqui na vida da Esther não fica diferente. Tem um decreto para um determinado dia matar todo mundo. Quem determina o decreto é o segundo, depois do rei Assuero. O rei Assuero não chama Esther para conversar, então ela não vai até ele, ela não tem como chegar, ela não pode desobedecer uma ordem.
Além disso, Amã, que tem ódio de Mardoqueu, passa a ter ódio de todo o povo e cria todo um movimento para matar, antes de matar todo o povo, matar Mardoqueu enforcado para que todo mundo visse. E nesse momento existe toda uma mudança para que ele não seja morto. E aí a gente fala, Esther sabia que não poderia vencer suas próprias forças, mas com a presença de Deus ela vence. Então ela diz, eu não posso ir na frente do rei, o que eu faço? O que ela fez? Ela reúne todas as pessoas que estão debaixo dela, que gostavam dela, que amavam, porque tudo aquilo que ela fez, por ser amável, por ela conseguir respeitar, elas passam a jejuar e orar ao Senhor, e ela fala para Mardoqueu, faça a mesma coisa, porque eu vou pedir a Deus a direção para tomar. E aqui, gente, quando a gente está falando dessa parte, estamos em guerra contra o inferno, o Senhor já entregou a vitória em nossas mãos, mas precisamos aprender a lutar com as nossas guerras do jeito certo. E Esther faz o quê? Ela luta com oração e jejum. Ela não luta querendo afrontar o rei, ela usa o que ela tem, que é o que Deus nos deu, oração e jejum. Ah, mas oração e jejum, existe um padrão? Não, é conversa com Deus, oração e jejum, conversa com Deus, bota teu joelho no chão, fala com Ele orienta, Ele vai arrumar, Ele vai acertar o seu caminho do jeito que Ele tem. E o que é mais interessante, né? Quando a gente faz isso, Deus vai lá e vai dando as estratégias. E como ele dá uma estratégia para Esther? O que ele faz? Ele diz, olha, ela vai e marca, ora, jejua, todo mundo, o Mardoqueu pede para que todo Mardoqueu e o povo do povo faça a mesma coisa. Passa 3 dias, ela vai lá e pede para entrar à frente, para estar na frente do rei. E nessa hora o rei abre a guarda e deixa ela entrar para que ela entre à sala. No que ela entra na sala do rei, ela não pede nada, ela só diz, quero te convidar para um banquete. Só que eu quero convidar você, rei, e o seu segundo, ou seja, Amã, que era aquele que estava fazendo todo o confronto. E nesse momento, ninguém consegue entender, né? Porque ali Deus simplesmente abre uma porta e a gente não sabe, mas peraí, ela não tinha que pedir então já em favor do povo? Não. Ela pede uma festa para dar um banquete. E nesse intervalo entre o banquete e um próximo é quando Deus levanta a história. Bom, aqui a gente fala, né, de um dos outros ensinamentos, é essa coragem, quando a gente fala do coragem e sensibilidade. Por quê? Ela teve a coragem de, a partir de uma estratégia de oração, de jejum, ela fica presente na frente do rei, porém, ela não pede nada a não ser o convite a ele para ele participar de um banquete, ele e Amã. E assim ela vai conduzindo. Existe um intervalo entre essa primeira chamada e uma segunda. Nesse intervalo é quando Deus age na vida do rei Assuero. E aí tem uma segunda história maravilhosa, que num determinado momento, Mardoqueu, que vivia na porta do rei, houve uma armação para matar o rei. E aqui a gente fala da ousadia, né? E aí ela, pois não, ela arrisca a sua própria vida para salvar esse povo. O que é interessante? Que a gente não tenha medo de fazer aquilo que Deus nos ordena. Claro que a gente está fazendo a primeira vez, o primeiro desenho. Eu fiz reuniões da Força da Mulher Cristã antes da pandemia, eu fiz na minha casa, fiz de um desenho. E agora eu estou fazendo de outro. Dá medo? Dá. A gente treme, a gente não sabe se está fazendo do formato que tem que ser. A gente pensa, mas era para, poxa, podia 10 marcados, só veio uma. Mas a gente fala o seguinte, não tenha medo de fazer aquilo que Deus está ordenando no teu coração. Deus vai moldando da forma que tem que ser e do jeito que tem que ser. Fazer sempre o que é necessário, fazer sempre a vontade de Deus. Tudo aquilo que é necessário, que é a vontade de Deus, faça. É para orar, ore. É para jejuar, jejue. É para falar com Deus, fale. É para ir à frente do rei, esteja à frente do rei. Sempre debaixo da orientação do Senhor. Não temas, porque Deus te levantou como uma mulher de valor e você foi escolhida para fazer a diferença, aonde a gente estiver. Aonde a gente está, a gente faz a diferença. Que diferença a gente quer fazer?
Que diferença você quer fazer onde você está? Que diferença a gente precisa fazer? Aonde você vai? Qual é a diferença que você quer deixar? Uma mulher profissional que conhece, uma mulher amável, uma mulher que entende que de repente algumas pessoas ainda não têm conhecimento de respeitar uma mulher, ou uma mulher que sai chutando porta. Então a gente tem sempre a escolha de saber o que eu quero fazer. Eu quero deixar que legado? Eu quero deixar um legado que me eleve ou um legado que me destrua? Eu quero deixar um legado que eleve o nome de Deus na minha vida, ou eu quero deixar um legado que as pessoas olhem e falem, essa é qualquer? Então a gente tem essa escolha. E aí Deus sempre honrará nossas escolhas quando Ele for a escolha. Sempre vai honrar. Sempre Ele vai estar honrando a gente. Isso é muito interessante. E aí Deus exaltará no momento certo. E aqui eu separei Esther 6:8. Ao homem a quem agrada ao rei honrar, sejam trazidos trajes reais com que o rei costuma se vestir, como também o cavalo em que o rei costuma montar, e que se põe em sua cabeça a coroa real. Essa é uma fala do livro de Esther no momento em que o rei Assuero fica sem dormir. Aí entra a questão divina. Aquilo que a gente tem que fazer, a gente faz. Aquilo que é Deus. Eu posso fazer, preparar, eu posso ter o espaço, eu posso ter estudado a palavra, mas as pessoas que vêm, só Deus que manda, não sou eu. Por mais que a gente fale, tinha um monte de gente que falou que vinha, isso é de Deus. Eu tenho que me revoltar? Não. Por quê? Porque na hora Deus vai exaltar aquilo que é para Ele. E Ele, às vezes, ele fala o seguinte, eu quero ver a sua fidelidade nas mínimas coisas. Você é fiel só quando você faz uma palestra para 50? Ou você é fiel quando faz uma palestra só para Frida, para Leda e para Elisete? Então, é muito interessante porque Deus não nos deixa vazia. Né? E só Deus para a gente não sentir dor no coração, porque se a gente está na carne normalmente, a gente se decepciona, né? Porque a gente quer o quê? A gente quer louros, a gente quer pensar, não, gente, como é legal, quando eu faço aula ali, eu já dei aula para 130 pessoas, isso que é legal. Quando a gente se esvazia da gente e deixa Deus encher, e por isso que a gente fala, Deus, sonda meu coração e usa-me para aquilo que o Senhor quer, a gente corre o risco dele fazer exatamente isso. Eu sou do seu coração e eu vou te usar, mas é do meu jeito, não do seu jeito. E aí a gente se coloca. E aí nesse momento aqui é a hora que o rei Assuero fica sem dormir. E aí ele vai para ver o livro de memórias que existia na época. No livro de memórias estava escrito o quê? Que Mardoqueu, aquele que sentava lá, que era o primo, que era o tutor da rainha, tinha salvo ele da morte, de uma armação, só que ele não recebeu nada em troca. Como ele não recebeu nada em troca, naquele momento o rei Assuero fala, gente, o que eu dou a alguém que faz algo dessa magnitude? E aí nessa hora o Amã acha que é ele que é o cara, aí diz, não, o senhor tem que fazer isso, pegar as vestes, passear, elevar essa pessoa. Quando ele fala tudo isso, ele diz, então faça isso com Mardoqueu. Só que Mardoqueu, na lista de Amã, estava para morrer enforcado. E ali se desespera o Amã. E aí, Mardoqueu é honrado pelo rei por tê-lo livrado ele da morte. Aquele que queria honrar, aquele que queria a honra, que era o Amã, teve que honrar o outro. Muitas vezes a gente passa isso na vida, né? A gente está ali, às vezes, as pessoas querendo honra, e aí Deus levanta essa pessoa para nos... Aí o mundo às vezes diz assim, tem que me engolir. Não, gente, se a porta abriu foi porque Deus deixou a porta abrir. E aí Deus vai falando, levanta aí, vem honrar essa pessoa aqui. E é isso que a gente tem que fazer. É sempre fazer para Deus, não importa se é para o homem. Porque o homem ele não vai ter o conhecimento, nem a vontade de nos agradar. Por quê? Porque primeiro ele quer se agradar. Esther revela ao rei o terrível plano de Amã para exterminar seu povo. Então, no segundo encontro, depois que acontece tudo isso, que aí a Esther vira e fala para o rei, Amã quer exterminar o meu povo. E aí, que naquele momento, ela assume quem ela é. Amã, então, é enforcado na própria forca que tinha feito para matar Mardoqueu, né? E a sua família também é condenada à morte. E aí a gente tem que tomar um cuidado. Às vezes o nosso erro leva toda uma família a sofrer. A gente às vezes, né, falou no início, as nossas decisões, elas envolvem muitas pessoas. Às vezes numa forma de responder alguém, a gente toma uma posição,
que a gente acaba criando problemas. Meu marido fala às vezes que, né, eu era muito agitada para dirigir, né, muito irritada. E uma vez eu acabei cedendo uma irritação de um cara que me fechou e eu fui com ele. E num determinado momento ele falou, pô, para, que daqui a pouco o cara vai bater e a gente vai morrer. E realmente, quer dizer, uma ação minha poderia levar à morte de uma outra, né? A gente, nós dois ou ele. E aí, se acontece alguma coisa, é afetar meus pais, e afetar meus filhos. Então a gente começa a olhar que as nossas atitudes, elas não estão só, né? Tudo aquilo que a gente faz, a gente vai reverberar em várias pessoas que estão no nosso redor, menos ou mais. É como se fosse uma onda, ou ela pega mais forte e ela vai indo aos pouquinhos. E aí o rei não pode revogar o decreto da morte do povo, mas sim dá um novo decreto que dá o direito para o povo lutar. E aí o povo luta no dia que seria marcado para todo ele morrer. E é onde a gente tem aí também os grandes ensinamentos, e aí a gente começa por Mardoqueu. Na hora de Deus, você será exaltado na presença de todos. Aquilo que você faz no oculto, no silêncio, você ajuda alguém, você dá um prato de comida, você ajuda alguém a fazer alguma coisa, arruma um emprego sem o outro conhecer, Deus vem e te traz na honra para todo mundo ver. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, aquilo que a gente tem que fazer, faça só para você e Deus. Não precisa bater, né? Botar em distribuição, em outdoor. Porque na hora que Deus tiver que te exaltar, Ele vai fazer todo mundo saber. Faça o bem mesmo que ninguém veja. Independente se alguém está vendo, Deus está vendo. Tudo aquilo que a gente faz, Deus está vendo. Né? Mesmo que a gente fale assim, mas eu não tenho intimidade com Deus, mas Deus está te vendo. Na hora que for de cobrança ou na hora de recompensa vai acontecer. Nada que você faça de bem ao outro é desperdiçado. Então, se nós temos um coração voltado a Deus, com amor, com paz, aquilo que a gente faz de boa vontade nunca é desperdiçado. E não espere a recompensa do homem, sim, apenas de Deus, que é dele que vem tudo que a gente precisa. Amã era um homem de confiança do rei, sua posição era a mais alta do reino, mas o seu ódio deixou ele cego e arruinou. Aqui a gente aprende que emoções são péssimos guias para as nossas decisões. Então, se a gente puder, respira fundo, dá um minutinho, sai da cena, volta daqui a pouco, a gente faz, né? O que a gente comentou um pouquinho antes. Às vezes a gente está no calor de querendo, vai entrar numa discussão, sabe? Respira um pouco, deixa Deus entrar nessa batalha, porque Ele vai entrar. A ira pode nos levar a um caminho de morte. Muitas vezes a gente se revolta com coisas, mas às vezes, se a gente ceder o nosso coração para a ira, a gente vai indo para um caminho de morte. Ah, mas isso aqui é tão ruim, aconteceu isso, é tão ruim. Mas tenta entender com Deus aquela situação para que o nosso coração não se encha da ira. E não se deixe consumir pela soberba. É muito interessante que eu falo muito para Deus assim, Senhor, me ajuda a não me ensoberbecer, né? Não me ensoberber, né? Me ensoberbecer, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa e as pessoas falam, nossa, que legal, cara, tu é fera. Aí tu já começa a inchar. Daqui a pouco tu tá se distanciando. Então, o que é muito interessante quando a gente fala o seguinte, tudo que eu tenho vem de Deus, né? Outro dia eu escutei a menina falando, eu quero agradecer a Deus a voz que eu tenho, que é dele. Se ela tem uma voz para cantar, foi dele. Então é dele que a gente tem que agradecer, né? Então que a gente nunca esqueça disso. Isto revela a perversidade de Amã. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Eu estou sofrendo, fulano está fazendo isso comigo. Fica tranquilo, Deus está vendo, na hora certa vai levantar. Deus é soberano e tem o controle do tempo. Precisamos reconhecer o tempo estabelecido por Deus para agir. Às vezes a gente quer acelerar. O que a gente fala, exemplo da Flora. Ela precisa passar pelo engatinhar, ela precisa passar pela bundinha no chão, ela precisa passar pelo rabisco. Por quê? Porque cada vez que ela passa por uma fase, ela se consolida. Então a gente muitas vezes quer acelerar, né? Não, eu quero pegar meu filho, então eu quero fazer isso para acelerar. Não dá. Existe uma natureza, a gente precisa ser trabalhado. Por quê? Porque tem o tempo de Deus para agir na nossa vida. É igualzinho uma criança. Nada vai sair daquele tempo. Não adianta tu querer enrolar ela quer agora peito. É isso que ela vai querer e é isso que ela quer. Então a gente para pensar assim, mas eu quero fazer isso desse jeito. É no tempo de Deus? Se for, vai. Se não for,
Não vai. E eu tenho um pastor que falava muito assim, olha só, para você saber se é de Deus, vai. Se a porta fechar na tua cara, não é de Deus não. Fica tranquilo, sabe? Fechou. Vai para outro lado, porque não é. Às vezes a gente não escuta, né? Não entende o que Deus está querendo dizer para nós. E Esther cumpre o seu propósito. Na hora que de Deus você será exaltado na presença, a história faz parte da sua vitória. E que é interessante aqui, a história que a gente carrega faz parte da nossa vitória. Ela não tem que ser de uma forma que a gente leve uma dor para frente. É a gente olhar a nossa história e falar, eu levo essa história porque é dela que vem minha vitória. Porque se eu sou como eu sou, veio da história. Ah, Lani, mas a minha história foi de uma mulher que foi estuprada pelo pai, pela família, então é isso, eu tenho que dar, a minha vitória vem disso? Não, mas se você é quem é, porque você passou por isso. Aquela dor te fez uma outra pessoa e pela dor você talvez possa mudar a vida de outros. Ah, mas eu vim de uma família maravilhosa, então eu tenho que olhar o tempo todo para essa história. A minha história faz minha vitória. Às vezes eu venho de uma família muito rica que não deu amor ao filho. Talvez agora eu vou dar o amor para o meu filho, porque eu vi o que era viver uma família sem amor. Então, a nossa história ela não está separada da gente. A gente tem que levar e a gente tem que olhar para ela como sendo fato na parte da nossa vitória, porque Deus vai usar isso a nosso favor. Permita-se ser usada por Deus aonde Ele te colocar. Às vezes a gente fala que quer ser colocada por Deus só em grandes projetos, né? Fala assim, eu quero ser usada por Deus. Aí eu quero, Deus, me dá para pregar lá naquela igreja que tem 1000 pessoas. Vem cá, vai pregar ali para uma pessoa lá no meio do mato, só você e ele, né? A gente tem que olhar e falar assim, Deus, vem ser Deus na minha vida, né? E deixar de querer dominar aquilo que a gente vive. Demonstre seu amor em qualquer circunstância que se encontrem. E é seu amor por Deus, é amor pela filha, é amor pelo outro, né? A gente está vendo esse parar de amar, né? As pessoas estão deixando de amar o outro. E aí a gente está vendo essas atrocidades que estão acontecendo no mundo. E aí, gente, quem são essas mulheres de coragem e sensibilidade? Somos nós, né? Que temos coragem de deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Precisa ter coragem para isso. E sensíveis somos nós para ouvir a sua voz. E a gente às vezes olha e fala, como assim? Né? Eu vou deixar Deus ser Deus na minha vida? Eu vou deixar de controlar? Mas é tão prazeroso quando Deus controla, né? A gente passa a falar o seguinte, o amanhã ele está tomando conta. É muito mais leve a nossa vida, é muito mais gostosa. E aí, o que eu coloquei para vocês no papel é essas reflexões. Quais os comportamentos que vocês precisam imitar de Esther? Do que a gente viu, do que a gente falou. Será que a gente precisa resgatar dentro de nós algo que precisa ser colocado para fora? Será que Esther me despertou em algo que é necessário? Então, para a gente refletir. E quais os comportamentos que eu preciso evitar? A gente viu o comportamento de Amã, a gente viu ali o comportamento, a gente não chegou a comentar, mas tem a esposa de Amã, quando Amã decide falar, eu quero matar Mordecai, o que eu faço? Aí ela incentiva ele de abrir uma forca no quintal. Será que é esse comportamento? Ou será que é o comportamento da Esther no sentido de se dobrar aquilo que está acontecendo? Ou de Mardoqueu, que diz, olha, eu sei, para você tá talvez aí porque você precisa mudar esse povo, né? Ou de Mardoqueu na hora que ele pensa, né, no sentido de tristecer porque todo o seu povo vai morrer num determinado momento, né? A gente fala ali da festa de Purim. A festa de Purim acontece porque naquele dia que todos iam ser mortos, sobreviveram e os inimigos deles foram mortos e por isso até hoje celebram essa data. E aí eu pergunto, que ensinamento você destacaria do que a gente falou hoje? E na verdade as emoções, Deus criou, elas servem. Sim. O que a gente precisa é exatamente saber usar da melhor forma. Tipo, aquilo que deixa a gente, é necessário estar triste, chora. É necessário chorar, é necessário rir, é necessário a gente gerar tudo aquilo que foi dado. O problema é que a gente às vezes descompassa isso, né? E aí a gente acaba perdendo a mão. E aí tem essas técnicas, é o que eu faço nesse momento. A consciência da emoção, ela nos ajuda exatamente a direcionar. Quando eu tomo a consciência dela, eu consigo saber se
contou, eu sei aquilo ali vai me tocar, então como eu me preparo, ou para onde eu vou como escape, né? Isso que é interessante a gente tomar essa ciência, né? Essas histórias e outras, e grandes outras histórias da Bíblia é interessante, porque a gente tem um ensinamento, e isso é muito legal, né, da Bíblia, porque tanto as coisas boas que aparecem na Bíblia nos ensinam, como as coisas ruins. Mas por que a gente olha a história de Amã? É interessante a gente olhar Amã, porque Amã nos ensina na hora que ele diz, poxa, ele era o segundo homem do reinado, por que ele precisava ser criar tanta soberba para poder matar alguém só porque ele não se curva, porque ele criou essa visão, eu já sou o segundo, eu preciso obrigar a Frida a se curvar para mim, por quê? E aí a gente aprende, por quê? Então, tudo que acontece, o bom e o ruim dentro da Bíblia, é para a gente olhar e refletir sobre nós mesmos, né? Isso é interessante. Glória a Deus, gente. É isso. Glória a Deus.